Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Hoje estava osso, gripada, muito rouca, mas estamos aqui. Eu falei com ele, amor, hoje você fala. Ontem foi impossível fazer, ontem estava muito ruim. Estava muito congestionada, uma gripe muito atacada, mas estamos aqui. Glória a Deus. Hoje é a oportunidade do pastor Paulo. Graça e paz, povo de Deus, paz do Senhor Aleluia. Jesus. Que bom poder estar aqui novamente com vocês. Glória a nesses Deus. vídeos onde tem sido uma bênção. Temos recebido aqui alguns feedbacks, né? Alguns comentários muito maravilhosos, né? Que as pessoas estão recebendo, né? Muito bom. Glória a Deus. Muito bom poder saber que, pela graça e misericórdia de Deus, temos sido um canal de bênção e alcançado almas, né? Que esse é o nosso maior propósito. Aleluia. Bom, hoje eu quero compartilhar ao teu coração uma palavra muito especial. A gente já vinha conversando a respeito desse tema há alguns dias e hoje chegou o tempo, a oportunidade é essa. Então, Aleluia. nós queremos falar os 2 alicerces, né? Então, você que pode, pegue sua Bíblia, né? Ou acesse ela pelo seu smartphone e focalize com a gente Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Né? Aleluia. A missionária Sinara está bem comprometida, garganta, né, filha? Peço que ore por ela, né? Em nome de Jesus. Para amanhã ela tá restabelecida, Em dia de nome culto, né? de Jesus. Ela, na quinta-feira, deu lugar com força lá na igreja. Foi mesmo, gente. E aí, já viu, né? Tremendo que Deus fez. Foi tremendo. A gente sempre costuma dizer, acabe a garganta, mas não acabe a vontade de adorar a Deus, né? Foi mais ou menos assim. Glória a Deus. Bem, Aleluia. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24. Glória a Deus. Enquanto nós nos preparávamos para essa palavra, eu vinha pensando muito a respeito dela e quero te apresentar, né? O que tem acontecido, né, com as pessoas. O que tem acontecido, esse texto ele revela muito o que tem acontecido entre nós. Qual é o grande problema? E eu vou te falar no final qual é o grande problema que nós temos vivenciado nesses últimos tempos. Bem, vamos para a leitura da palavra. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meu Deus. Bem, diante desse texto, nós vemos aqui o Senhor Jesus fazendo uma comparação, né, querida? E ele vai comparar agora o homem prudente e o homem insensato, né? O prudente é aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica. O insensato é aquele que ouve, porém não pratica. E ele vai fazer uma semelhança entre esses 2 homens a uma casa. Aquele que ouve e pratica é como uma casa que foi construída sobre a rocha. Ela foi fundamentada, os seus alicerces, baseado na rocha. Então vem o vento, vem os rios e vem a chuva. Combatem contra aquela casa e ela não cai. E aquele que ouve, interessante que ele diz que ouve, só não pratica. Ele vai fazer uma semelhança de um homem insensato, que fez o quê? Construiu uma casa sobre areia.
E desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. Bem, então, o que Jesus está nos apresentando diante dessa lição é que o homem prudente, ele não só ouve, mas pratica. A prática é que faz com que a casa fique de pé. Agora, vamos trocar em miúdos aqui. O que vai permanecer a minha vida de pé e a sua vida de pé é a prática da palavra. É praticar o que Jesus ensinou. É praticar o que Jesus deu como direcionamento. É prática, não é ouvir. É praticar, é fazer. Meu Deus. E aqui a gente vai ver que o insensato, ele ouviu. E ouvir não faz a diferença. Meu Deus. O que faz a diferença é praticar. Né? A prática. Meu Deus. Né? A prática, até porque, preste atenção, eu já estava lendo o livro, o nome do livro é A Arte de Lidar com Pessoas. Até aqui o livro. O autor desse livro é Jamil Albuquerque. Então, ele na página 68, se não me falha a memória, ele vai dizer que nós somos dotados de 2 ouvidos, né, e uma boca. E ele fala ali. Interessante que ele vai falar que os 2 ouvidos é tão sério isso, que a boca ela pode abrir e fechar, mas o ouvido só permanece aberto. Meu Deus. Não tem como fechar os ouvidos naturalmente. Você pode tapar com artifícios, né? Com a mão, com fone, né? Com cotonete, mas naturalmente o ouvido não fecha. Meu Deus. Não fecha. Ou seja, não tem como fechar o ouvido naturalmente. Então, naturalmente, todos vão ouvir. Não tem como não ouvir. Não tem como falar assim, eu não quero ouvir. Não tem como. Não tem como você decidir, eu não quero ouvir. Não tem como. Você vai ouvir. Só que a gente vai entender que quem ouviu e praticou teve êxodo. Quem ouviu, só ouviu, mas não praticou, vai ter problema. E aí, aqui que eu quero salientar aqui. A maioria das pessoas fala assim, eu estou com um grande problema. Qual é o teu problema? Meu problema são as lutas. O meu problema são as dificuldades, são as limitações, são as barreiras, os impedimentos que eu tenho vivido. Os conflitos familiares, os levantes no trabalho, né? A vida tem sido uma verdadeira batalha, uma verdadeira labuta, uma verdadeira guerra. Só que entenda uma coisa, a luta aqui no caso, quando Jesus fala da chuva, ele fala dos rios e ele fala dos ventos, ele está simbolizando isso como uma luta, não é? Ele está simbolizando isso, um momentinho, gente. Eu não estou aguentando, não. Calor aqui. Pronto. Você que é missionário não pode, mas eu não estou aguentando de calor aqui. Não sei se é Espírito Santo. Aleluia. Acho que é fogo do altar. Meu Deus do céu. Voa tudo. Vou deixar ele paradinho, peraí. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Não vai ter corte. Aleluia. Não vai ter corte. Então, fica tranquilo que não vai ter... A gente não vai cortar, vai ficar assim mesmo. E quem sabe... faz os cortes, quem não sabe faz ao vivo. Bem, então, só para você entender, quando Jesus fala de chuva, quando ele fala de rios e ventos, ele está simbolizando isso como uma luta que vem. Agora entenda uma coisa, a luta vem para quem ouve e pratica, e a luta vem para quem ouve e não pratica. A luta vem para todo mundo, meu amigo. A luta não vem para você, mas eu ouvi e estou praticando. A luta vai vir para você que ouve e pratica. As mesmas dificuldades foram sobre as 2 casas. Exatamente. Então, as mesmas dificuldades que uma sofreu, a outra também sofreram.
A palavra diz que pela chuva, pelos ventos e pela correnteza foram atacadas por cima, nas laterais e por baixo. As duas casas com os mesmos problemas. Então preste atenção. Pode ser que o teu tempo seja o tempo de chuva e o outro seja o tempo da correnteza, mas independente, você está num ambiente onde está propício a chuva, a vento e a correntezas. Isso é para todo mundo. Todos terão lutas. Todos terão lutas. Então, assim, não, mas agora eu estou ouvindo a palavra e estou praticando a palavra. Isso não te isenta de lutas. Isso não vai te blindar da luta não vir. Ela vai vir. Isso não é uma garantia de que você não vai passar provações, dificuldades, barreiras, levantes, guerras, assim, trocando em miúdos, lutas, fofocas, desavenças, todo tipo de conflito, seja pessoal, espiritual, ele vai chegar. A diferença, qual é a diferença? A diferença não é que um tem problema e o outro não tem problema. É que um vai passar de pé pelo problema. O problema vai vir, a luta vai chegar, e a luta não vai desviar dele, a luta vai vir de encontro. Não é? O texto diz, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram. Vai vir e não vai desviar. Vai combater. A situação é que está firmado e alicerçado numa rocha. Porque não só ouve, mas pratica. E o praticar dessa palavra faz com que essa casa seja forte. Agora, quem só ouve, mas não pratica, quando vem a luta, não consegue ficar de pé. Então, a palavra que eu tenho para o nosso coração nesse dia é o seguinte: se você quer permanecer no meio da luta, no meio da prova, se é alguém que não vai desistir dos teus sonhos, dos projetos de Deus para a sua vida, daquilo que você planejou para 2023, nós estamos logo no início do ano ainda. Hoje é dia 25 de fevereiro, gente. Você vê o dia que está indo ao ar esse vídeo. Nós estamos no início, estamos em fevereiro, aí, findando fevereiro ainda, segundo mês do ano. E tem muita gente que já desistiu dos projetos que fizeram para esse ano de 2023. Por quê? Porque veio a luta, porque veio a afronta, porque veio a dificuldade, porque a porta se fechou, porque um diagnóstico foi dado. Tem muita gente desistindo no começo. E agora, pratica essa palavra para você ver. Vai vir, eu não estou dizendo que não vai vir, você vai passar. Por quê? Porque quando você pratica, você sabe a direção que você está indo. Você sabe em quem tem confiado. E quando você pratica a palavra, você se torna muito mais forte. Essa é a realidade. O ouvinte, ele não consegue ter força, porque ele só é ouvinte. Mas aquele que ouve e pratica, ele é forte. Ele se torna alguém forte. Né? Então, é a mesma coisa que, só para você entender, eu vou trazer para os nossos tempos, né? É a mesma coisa que você ir na academia e o instrutor falar assim, você tem que pegar aquela barra ali, botar anilhas e fazer 8 repetições. Aí, um ouviu, foi lá e praticou. O outro ouviu. Tem como ele ficar forte? Não. Porque o fortalecer não vem pelo ouvir, vem pelo praticar. Então, a palavra para o nosso coração hoje é: não seja só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: praticar
é muito mais difícil. Meu Deus. Por quê? Porque olha o que Jesus vai dizer. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-é um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, edificar sobre a rocha exigiu desse homem o quê? Cavar, usar ferramentas, entrar num buraco, fazer um alicerce abaixo do nível da areia. Requer esforço, requer atitudes, vai te trazer uma exaustão, vai te trazer um cansaço, vai te trazer, mas com certeza, vai ficar mais firme. Agora, mas, quando a luta vier, o vento vier, os rios vierem, ele está forte. Você está sólido. Está forte. Os dois homens tiveram o mesmo trabalho. Eles construíram a casa. Eles dedicaram tempo. Olha, você tem dedicado tempo? Esforço, investimento, suor. Os dois construíram. A palavra diz que os dois edificaram a casa. A diferença foi a base. A base de cada casa. Exato. A base, a rocha. O alicerce dele ali. E o alicerce, gente, fica escondido. Aleluia. O alicerce é aquele que ninguém vê, a luta que ninguém vê, a renúncia que ninguém vê que você faz, mas você faz. Sabe? É quando você deixa de fazer uma coisa para poder investir em outra, aquele esforço que você faz. Você está entendendo? O alicerce ninguém vê, se preocupa em ver a janela bonita, a porta bonita. Mas o alicerce ninguém se preocupa. Só que a rocha aqui que está sendo falada aqui é Jesus. A base aqui que está sendo falada é Jesus. Porque Jesus é a rocha. Agora, você está construindo, você está fazendo, se empenhando, mas você está baseando o quê? Em cima de que base que você tem feito? Porque a palavra diz que a casa na areia caiu. E diz mais, e foi grande a sua queda. As duas casas foram atacadas. Só que uma focou na base, preparou a base. Então, eu posso deixar uma pergunta aqui. Às vezes você tem construído. Olha, Às vezes você tem feito. teve esforço. Às vezes você está fazendo, mas o problema é que quando vem a luta, leva embora. Você está entendendo? Você constrói uma família sem base, qualquer luta destrói ela. Você está entendendo Você isso? começa um negócio novo, você começa a empreender em alguma coisa, mas como não tem base, qualquer luta fecha as portas. Não é que você não está fazendo, você está se esforçando. Só que você não está cavando. Você está entendendo? Você não está indo a fundo. E a fundo é o quê? Praticar a palavra de Deus. Praticar. Tem gente que vai na igreja e ouve. Meu Deus. Tem gente que está ouvindo a palavra constantemente. Mas não pratica Mas nada. isso não Aí a adianta, luta vem, sabe o que né? acontece? Quando a luta vem, leva tudo. Ouve, não minta, mas não consegue praticar, porque mente. Ouve, não engane o seu próximo, não fale mal, Mas não consegue praticar. mas não consegue. Ele ouviu, mas não consegue praticar, ele fala mal. Então, quando a palavra diz para praticar, ouviu. Jesus falou para não fazer isso, eu não vou fazer. Jesus falou para fazer isso, eu vou fazer. Então, Jesus falou o quê? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Eu ouvi. Aí, quando chega alguém, eu não vou amar aquela pessoa. Eu não vou amar o meu próximo como eu me amaria, como eu gostaria de ser tratado. Eu não vou tratar ela. E aí o que eu fiz? Eu ouvi, mas não pratiquei. Então, quando a luta vem, eu sou uma pessoa muito vulnerável à queda de Satanás. Então, invista. Mas invista mais ainda com base, com alicerce. Porque para que os seus sonhos não se desmoronem, para que a sua vida não venha se desmoronar com chuvas, ataques de cima, ataques do lado e ataques por baixo. Se esforça.
Porque houve um esforço, foi construída uma casa. Houve um esforço. Você está disposto a ficar se esforçando, se esforçando, se esforçando, depois a água vem e leva? Agora, Não, gente. Em agora nome de Jesus. uma coisa que a gente pode observar no texto, né? Se alguém construiu a sua casa sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia, é lógico e evidente, é fato, de que quem construiu na areia vai acabar primeiro. Não tem, né? Porque o tempo que o outro está cavando sapata, o outro já está levantando parede. Tá quase telhado. Então não se preocupe com a velocidade da obra, se preocupe com os fundamentos que essa obra está sendo feita. Isso é a base, gente. Tem gente querendo fazer muito rápido, mas o interessante não é a velocidade que está sendo feita, Meu Deus. mas a segurança que com isso está sendo feita. Então, procure fazer com segurança e crescer, mas não adianta crescer rápido e não ter base. Faz com Jesus agora. Glória, toma posse dessa palavra. Faz agora na rocha. Se tem que começar, se tem que fazer, faz direito. Não constrói mais na areia, não joga o seu tempo fora, o seu suor, sabe? Não faz, não. Eu não sei o que você está precisando reconstruir na sua vida, ou construir ou reconstruir. Só que dessa vez, firme na rocha, capricha na base. Você está entendendo? Porque ali o que manteve a casa foi a base. Glória foi o alicerce dela, aleluia, que manteve ela de pé. Veio luta, veio vento, veio igualzinho para as duas. Só que a outra não tinha estrutura, gente. Então, pegue essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Comece a construir, mas comece a construir na direção de Deus. Aleluia. Com a palavra de Deus, for, não só sendo ouvinte, mas sendo um praticante da palavra. Deixa Deus ir baseando a sua construção. Aleluia. E aí a gente sabe que quem trabalha na área da construção entende que achar um solo firme não é fácil. Você tem que cavar. Vai exigir um esforço a mais. Mas vai te manter de pé. Glória a Deus. Então, aleluia. O que eu quero que a gente entenda é que não vai ser fácil. E que vai ter vento, chuva. Não vai ser fácil você cumprir a palavra. Praticar a palavra. Não vai ser fácil, mas é a única maneira. Porque Jesus não está prometendo facilidade, mas está prometendo permanência. Glória. Ele não está prometendo uma facilidade para manter de pé, mas ele está prometendo a segurança de se manter de pé. Então, nós não estamos aqui para te pregar uma facilidade, nós estamos aqui para te pregar uma sustentabilidade. Aleluia. Pega essa palavra hoje, guarda no teu coração. Em nome de Jesus. Pratique a palavra. Pratique. Ponha ela em exercício na sua vida. E você verá que quando vier a chuva, quando vier os ventos, e os rios correrem, você vai passar por essa prova e vai ficar de pé. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Filho, não será abalada. Sabe por quê? Você tem uma rocha que te sustenta. E essa rocha é Jesus. Glória Você tem escolha. Você pode construir na areia. De um jeito fácil, rápido. Mas aqui é uma, sabe, moleza. Mas eu vou para aqui, eu vou para um lado, porque a gente é ótimo para arrumar facilidade, né? A gente é muito bom. Mas e aí? Na hora do vento? Na hora da chuva? Faz isso não. Capricha agora na base. Aleluia. Capricha no oculto. Capricha aqui, ó, na sustentabilidade. Porque quando o vento vir e ele vem, você fica de pé. Amém? Em nome de Jesus. Ele vai orar. Você está orando, né? Eu já falei demais. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Uma vez eu estudei isso, filho. Glória a Deus. E os montes de Sião é o monte mais bombardeado. Olha. É onde se testava todo tipo de arma. E eles não se abalam. Tá entendendo? Permanece. Então, qualquer arma que se levantar contra a tua vida,
não vai te abalar, porque você está firme no Senhor, porque você Aleluia. confia no Senhor, e você será como um monte de Sião, Eita. que não se abala, E mas permanece para sempre. sempre. Apagou até a luz Eita glória. da ring light aqui, isso aqui que houve. Deixa pra lá. Hã? Deixa pra lá. Amém, gente. Vamos- Glória a Deus. Vamos estar orando? Em Vamos nome estar de orando Jesus. nesse momento. Orem por mim, por favor. Ora pela missionária Sinara, para que Deus possa restabelecer a ela a voz, o Em nome ânimo, de né? Jesus. Porque a gripe está forte. Ó, tá. Mas estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Firme na rocha. Aleluia. Aleluia. Olha. Vamos falar com Deus. Querido Deus, Aleluia, eterno Pai, Jesus. nós queremos te agradecer Deus pela tua palavra. maravilhoso. Ó Deus querido, Deus Soberano. amado, nos ajude. Aleluia. Porque Jesus. sem ti nós não vamos Ó, conseguir Senhor, nos dá discernimento, cumprir nos a ensina, tua Pai, vontade, nos mostra, cumprir com as Pai. Deus, tuas direciona palavras. os teus Pai, filhos, nos Pai, nessa ensina, noite. nos direciona, nos Sim, sustenta. Jesus. Porque Abraça ele, foi o Deus. Senhor quem disse, ó Cuide Pai, isso não é deles, promessa Deus. humana, isso é promessa do Senhor, que aquele que faz a Sustenta, casa Pai, sobre a seus rocha, a filhos, casa é Pai. sonho, Oh, a casa é Deus, projeto, em nome a de casa, Pai Jesus. querido, é os planos que nós A fizemos, estratégia não dos só para teus 23, filhos, mas Pai, para em toda a nome nossa de vida. Jesus. E ela só poderá Ajuda ficar de eles, pé meu diante Deus. dessas lutas, dos levantes, Conduz dos eles, ataques, ó Pai, em nome se do nós seu formos Filho amado cumpridores Jesus da Tua Cristo. palavra. Oh, Nos Deus. ajuda a cumprir a Tua palavra, Sim, meu cumprir a Deus. Tua vontade Direciona, e Pai. assim passarmos por esses momentos de luta, por esses momentos de Maior é o provação, Senhor. porque todos nós Maior é o enfrentaremos. amor, Pai. Ouve e Aleluia. pratica, vai ter lutas. Glória a Deus. Ouve e não pratica, vai ter luta. Meu Mas Deus. não estamos falando do início, nós estamos falando do fim. Meu O Deus. fim é que só permanece quem está praticando. Pai, Aleluia. assim seja na vida de cada Em um nome dos de ouvintes Jesus. que pratiquem a tua palavra. Aleluia, Pai, muito Jesus. obrigado por mais esse momento com os teus filhos, por mais esse momento desse vídeo. Abençoa nossas vidas, vidas daqueles que estão sendo alcançados Meu Deus. nessa hora, Pai. Em Assim nome nós de te oramos Jesus. e já te agradecemos, porque eu tenho certeza que a partir de hoje muitas casas ficarão de pé Meu Deus. para a glória do teu nome. Aleluia. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique com essa Aleluia. palavra, amém? Glória a Deus. Despede, filho. Paz, gente. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus. Deus Fiquem na abençoe. paz. Fica na paz. Aleluia.